Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 22º episódio de como investir no imobiliário a partir de REITs. Muito bem, podes ver que neste momento tenho um portfólio yield de 6,46%, por isso preferencialmente quero adquirir um REIT com dividend yield semelhante ou até superior. É claro que quanto maior melhor, mas também temos de ter atenção à possível valorização, porque se estiver continuamente a desvalorizar, então não vale a pena. Depois o que eu estou a receber em termos de dividendos anualmente é cerca de $300 e o portfólio beta, quando olhamos para o risco sistemático e também comparamos a volatilidade com o mercado, está um bocadinho, ou seja, ligeiramente superior, mas vai praticamente dar de encontro ao mesmo risco sistemático com o mercado. Pronto, o que é que eu estou a receber em termos de dividendos mensalmente? Em média estou a receber cerca de $25, mas há aqui uns meses que eu estou a receber muito mais. Portanto, temos aqui outubro, janeiro e por aí fora que estou a receber muitos mais dividendos e claro que, se for possível, gostaríamos de equilibrar isto. Aqui o que eu dou preferência é um REIT que possa estar neste momento com algum potencial de valorização e que também pague bons dividendos. Por isso, o mês que distribui, eu passo para segundo plano porque não é prioritário. Agora, também podes ver aqui os REITs que são mais adquiridos, ou seja, que estão mais em carteira. E em primeiro lugar temos a Realty Income, depois a Vici, PLD e por aí fora. Mas por enquanto eu vou saltar esta parte porque eu só queria que tu tivesses noção que não é por um REIT ser muito popular também e muito falado e adquirido que realmente é um bom REIT. Ou seja, pode ser bom, mas também pode não ser. No caso da Realty Income, pronto, é um no-brainer, mas de qualquer modo temos a Vici, temos a PLD que é o REIT, se não for o com maior captação de mercado, é o que está no top, mas pode ser uma má aquisição dependendo daquilo que é o teu objetivo, está bem? Portanto, temos de ter muito cuidado. Neste momento podemos ver que estou com este lucro não realizado em termos de valores absolutos, sendo que a minha melhor posição continua a ser MPW, com um lucro percentual não realizado de quase 80%. Agora, a minha pior posição, antigamente percentualmente, era a Alexandria, que era aqui a ARE, neste momento é a APLM, está bem? Portanto, a Apple Hospitality, neste momento percentualmente é a minha pior posição. E também temos aqui a GTY, que por acaso eu também ponderei ver a CTO, mas eu posso deixar essa para o Financial Portuguese. Agora, neste episódio, o que eu realmente quero ver e ponderar, reforçar, é mesmo a GTY, que teve esta queda e está com este prejuízo, o que pode ser interessante reforçar também porque já foi visto no passado. Mas antes de passar um estudo sobre a GTY, quero mais uma vez salientar que não é por ter uma captação de mercado superior que realmente é uma boa aquisição, que é o caso da Prologis, que está em segundo lugar, mas pode ser uma má aquisição dependendo do teu perfil de investidor e objetivos, está bem? Sendo que também temos aqui o Welltower e outras que são muito conhecidas, mas temos que ter atenção que às vezes há empresas com market cap médio ou baixo que também são muito aliciantes, tá bem? Portanto, aqui, se possível, devemos estudar vários REITs com diferentes captações de mercado para entender qual pode ser mais indicado para o nosso perfil de investidor e objetivos. Sendo que, dentro de vários REITs, eu também gosto daqueles que têm um large market cap, como é óbvio, só que entre esses também há uma grande diferenciação naqueles que podem estar sobrevalorizados ou subvalorizados. Mas pronto, voltando aqui à GTY, podemos ver que a mesma está neste nível de suporte, ou pelo menos muito próximo. Se algum dia chegar aos seus máximos absolutos, estamos a falar de uma possível valorização de cerca de 35%, até este segundo nível de suporte, uma possível desvalorização de cerca de 7%, sendo que com base no F1 System mostra aqui alguns sinais de queda, portanto pode chegar novamente aos 26,32, mas a diferença é só de alguns cêntimos face ao preço atual. E se olharmos para o Simple Moving Average, podemos ver que cruzou aqui para queda, que realmente houve esta queda, e talvez a tendência agora seja cruzar novamente para que continue a subir. Em termos de Exponential Moving Average, ainda está para queda, com inputs de médio prazo, portanto não me admira nada que o médio prazo continue a bater neste nível de suporte dos 26,32. Agora, a nível de análise fundamental, começamos pelo Dividend Yield, que é de 7,01%, por isso está acima do dividend yield do portfólio que era de 6,46%, se não estou em erro, e podemos ver também que neste último ano teve aqui uma queda de 14,09%. Se entretanto for aqui a dividendos e for a dividend safety, para ver o FFO Payout Ratio, consigo ver que o FFO Payout Ratio está próximo dos 80%, mas está abaixo. Mesmo se fosse 80% ainda era aceitável, agora 85% ou 90% isso já seria muito acima. Mesmo em termos de Total Debt to Equity está bastante aceitável e abaixo da mediana do setor, que é um aspecto positivo. E em termos de interest coverage está até acima da mediana do setor. Isto eu vejo como um aspecto positivo. No Growth Focus dá uma classificação de 82 em 100, sendo que para a saúde financeira dão de 4 em 10, para o quão lucrativo é a mesma dão de 7 em 10, Momentum de 4 em 10, valor justo 10 em 10, portanto eles dizem que neste momento está subvalorizado por 14,05%. E relativamente ao crescimento dão de 8 em 10, o que não é mau de todo. Então deixa-me só ver aqui uma coisa, em termos de classificação, aqui no Alt REITs, GTY, só para ter uma noção da pontuação, eles dão de 98 em 100, sendo que a parte do endividamento está bem resolvida.
Ok, então volto aqui para baixo, PO também está ok, mas não é isso que temos que olhar. Aqui nos maiores inquilinos, aqui 12,2% ainda é elevado, mas tem vindo a descer, portanto eu vejo isto mais como um aspecto positivo. Em termos de exposição, é 100% aos Estados Unidos. Agora no Finbox, vou olhar aqui para o Price to FFO e também olho para o DDM Stable Growth. Portanto vou olhar para estes dois e consigo ver que existe uma possível valorização de 11,3%, sendo estas as empresas comparáveis, e temos por exemplo aqui a ADC. E se olhar para o DDM Stable Growth, uma possível valorização de 20,8%. Por isso aqui passa estes critérios. Agora, em termos de avaliação, vamos lá ver o que é que mostra. Mostra que está subvalorizado por 54,9%, sendo para o crescimento futuro que, pelos vistos, falha em vários, ou seja, isto não vai de todo em contra a classificação que deram aqui para o crescimento, mas pronto, vamos ver. Mostra que, com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, está muito acima da indústria e do mercado. Está acima da indústria, mas quase igual ao mercado, portanto, um pouco abaixo do mercado. Com base nas projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está acima da indústria, mas abaixo do mercado. Por isso, nesta perspectiva, ou seja, nas projeções futuras, não está assim tão mal quanto pensava. Por isso, aqui realmente não passa em vários critérios, mas não está assim tão mal. Pronto, agora passando à saúde financeira. Na saúde financeira, o aspecto negativo é que tem ativos correntes ligeiramente inferiores aos passivos correntes, que é um aspecto negativo, obviamente, e ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Entretanto, eles têm estado continuamente revés dos capitais próprios indevidamente, ou seja, à medida que têm crescido os capitais próprios, também tem crescido o seu endividamento, e antes, onde o debt to equity estava nos 77%, 80%, agora está nos 94%. Portanto, mais tarde ou mais cedo, pode ser que toquem, chegue aos 100 ou até acima. Não é que seja um impedimento para adquirir este REIT, mas vale a pena estar atento. Em termos de dividendos, vamos ver em quantos critérios é que passam. Passam a todos, exceto a um, que é relativamente à volatilidade dos dividendos nos últimos 10 anos. Portanto, podemos ver que os dividendos até têm sido até que não têm sido assim tão voláteis. Ok, estabilidade, sim, não têm sido tão voláteis quanto eu pensava. Ok, por isso acho que aquele critério que não passa, se calhar devido a esta descida. Portanto, se calhar devido a esta descida faz sentido, mas sem ser esta descida, depois tem crescido os dividendos, ok, altos e baixos. Pronto, não tem sido uma linha contínua, mas mesmo assim não é uma volatilidade assim tão grande. Agora, relativamente a compras e vendas por parte dos insiders, não há aqui nada. Se for procurar aqui também não vejo nada. Portanto, passamos já para o Stock Rover, que mostra uma margem de segurança de 31%, sendo que o Value Score de 83, Growth 91, Qualidade 81 e Sentimento 41. Sendo que com base na classificação de analistas é mais um buy do que um hold. Agora, no Alpha Spread, diz que no cenário base está subvalorizado por 21%, isto também tem em conta o DCF, aqui não vale a pena, portanto, se eu conseguir, deixa-me lá ver, se eu conseguir, exato, olhar para os múltiplos, para mim é suficiente. Portanto, múltiplos subvalorizado por 43%, melhor cenário subvalorizado por 50% e pior cenário 38%. Portanto, aqui o que estava a desfavorecer era realmente o valor justo, que indica que num cenário base está subvalorizado por 24%, no melhor cenário subvalorizado por 29% e no pior subvalorizado por 46%. O Stock Analysis, com base nas projeções de analistas, mostra um consentimento de compra, está bem, com base na classificação de 5 analistas, e no Market Beat, vamos lá ver, no Market Beat mostra uma compra moderada, com base na classificação também de 5 analistas, sendo o possível upside de 21,35%. No Market Watch, maioritariamente há recomendações de manter, tá bem? Mas também houve aqui um aumento de recomendação de compra, que é um aspecto positivo. No plano Pro do Investing.com diz que tem apenas um possível upside de 4,7% e está a ter um bom desempenho, segundo o que aqui indica. Agora, antes de adquirir esta ou reforçar, é claro que eu fui ver os vossos comentários e houve aqui uma sugestão, aliás, houve duas, do Diogo e do Agostinho. Portanto, temos estas duas sugestões, a começar pelo Diogo, que sugeriu este REIT. Então, este REIT realmente encontra-se dentro dos meus critérios, ou seja, é aquilo que eu procuro para o crescimento estável e contínuo, que eu quero ver no REIT também. Podemos ver esse contínuo crescimento e agora, pelos vistos, teve esta descida e está muito próxima do SMMA. Aqui já parece que está a ser mais resistência do que suporte, infelizmente, mas em termos de análise técnica até acho bastante interessante. Está bem, porque esta estabilidade, este contínuo crescimento é algo que eu quero ver também nos REITs, apesar de ser difícil de encontrar. No entanto, aquilo que quebra totalmente é o dividend yield, que é de 3,61%. Em termos de avaliação também está negativa, ou seja, mesmo tendo tido aquela queda, com base nestes rácios, continua a achar caro. E se olharmos para a segurança dos dividendos, aqui acho que está ok. Como total debt to equity, está aqui algo que não está
nada ok, que era logo para descartar, que é o AFFO Payout Ratio, que está nos 101%. Só acima de 90% eu já descartaria, agora acima de 100% então é mesmo para esquecer. Por isso eu agradeço muito a tua sugestão, Diogo, mas esta vai ter que ser descartada. Portanto, passamos à outra sugestão, que é do Agostinho, que ele sugeriu a GLPI e agradeceu pelo conteúdo. Agora, a GLPI, tal como podes ver, também encontramos alguma da estabilidade. Pronto, há aqui uma fase que não está de todo estável, mas sem ser esta queda que houve na altura do Covid, conseguimos ver um contínuo crescimento. E quando tem atingido o SMA, pelo menos no time frame diário, tem ganho de suporte rapidamente, sendo que agora está novamente no SMA. Portanto, vou fazer aqui uma aproximação, só para ver em termos de curto prazo, utilizando a Simple Moving Average, mostra que poderá continuar a cair, e utilizando a Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, também, ou seja, temos aqui vários sinais de queda, ou seja, que pode persistir e descer abaixo do SMA. Portanto, temos de ter atenção a isto. Aqui no All-REIT mostra uma pontuação de 93 em 100, sendo que dá uma classificação muito baixa para o endividamento. Por isso, temos de ter cuidado com isto. Atenção, que eu estou aqui a ver o GLPI, que foi sugerido pelo Agostinho, e se realmente eu considerar que é uma melhor aquisição para mim, então, já sabes, eu não tenho clubes favoritos. Eu faço a aquisição, portanto eu vou comparar uma e outra. Por isso, eu tenho a memória de todas as fontes que utilizei para ver o REIT anterior, que foi o GTY, e agora ver o GLPI e ver qual é que ganha para o meu perfil de investidor e objetivos. Mais uma vez, isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas esta partilha pode ser útil. Portanto, em termos de endividamento está mais fraquinha, débito a assets elevado e também exposição 100% aos Estados Unidos. Agora no Seeking Alpha mostra que tem um dividend yield de 6,70%, portanto continua a ser elevado e superior ao meu portfólio yield. Em termos de dividendos, deixa-me lá ver, em termos de segurança, que é importante. Em termos de segurança, temos um total debt to equity muito elevado, tal como podes ver. A AFFO Payout Ratio próximo dos 80, ainda é aceitável, aqui nos 80. E o interest coverage também acima da média do setor, o que é um aspecto positivo. Agora olhar também para o crescimento dos dividendos, portanto, dividend growth. Aqui em termos de crescimento de dividendos não está muito elevado, se olharmos para os anos que teve a crescer foi apenas 4 anos. Deixa-me só comparar aqui com o GTY, penso não ter chegado a ver. Dividend score já cresce há 12 anos consecutivos, que é um aspecto mais positivo que o GLPI, e também mesmo em termos de taxa de crescimento anual, usando o Compound Annual Growth Rate, também é superior. Portanto, aqui o GTY também está a ganhar. Portanto, voltando aqui, vou ver em termos de avaliação. Aqui passa no Price to FFO, no Price Value to EBITDA, e EBITDA também está de encontrar a mediana do setor. Price to Sales é que não, portanto, quando olhamos mais para as vendas, mas maioritariamente está aceitável comparativamente à mediana do setor, com base no Seeking Alpha. Depois, vendo o crescimento da mesma, eu vou começar pelo crescimento do Return on Equity, que vai mais ou menos de encontrar a mediana do setor forward, mas year over year está definitivamente abaixo. O crescimento dos rendimentos está acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo, e o crescimento do EBITDA e EBIT, que estão aqui, está mais ou menos de encontro à mediana do setor. Agora, eu não vi aqui da GTY, portanto vou ver tanto em termos de avaliação como crescimento. Aqui passa também no Price to FFO, Price to Sales já está mais aceitável, no Price Value to EBITDA e EBIT também acima da mediana do setor, portanto aqui também, comparativamente ao outro REIT sugerido, também prefiro a GTY. Em termos de crescimento, deixa-me lá ver, crescimento do FFO, deixa-me lá ver se está aqui algures. Em termos de crescimento, deixa-me começar pelo Return on Equity, está acima da mediana do setor, year over year está abaixo, mas também não está assim tão abaixo. Em termos de crescimento de rendimentos, está acima da mediana do setor. Se eu olhar aqui para o crescimento do EBIT, que está aqui, e EBITDA também estão acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo. Pronto, agora, com o lucrativo a empresa, vou começar aqui por baixo, portanto, olhando para a margem do resultado líquido, que está definitivamente acima da mediana do setor, Return on Assets, Return on Capital e Return on Equity também acima da mediana do setor. Depois, margem de EBITDA e EBIT, que estão aqui, também estão definitivamente acima da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Agora, olhando aqui para a que foi sugerida, vendo com o lucrativo é a mesma, novamente começo por baixo. Margem do resultado líquido também está muito acima da mediana do setor, que é um aspecto positivo. Return on Assets, Return on Capital e Return on Equity também acima. Depois também temos margem do resultado bruto, que está acima da mediana do setor. E vendo margem de EBIT e EBITDA, como podes ver, também estão acima da mediana do setor. Portanto, aqui acho que a GLPI até ganha por pouco. Depois no GrowFox, uma classificação de 84 em 100, sendo para a saúde financeira dão de 4 em 10, com o lucrativo é mesmo a 8 em 10, momento 4 em 10, valor justo 10 em 10, portanto dizem que está subvalorizado por 8,27% e para o crescimento da mesma de 8
em 10. Agora, se eu utilizar o Finbox com base no Price to FFO e também DDM Stable Growth, vemos que tem uma possível valorização de 8,8%, sendo estas as empresas comparáveis. Temos, por exemplo, a Vici Properties, e utilizando DDM, uma possível valorização gigante de 52,2%. No Simple Wall Street, o que é que nos diz? Com base na avaliação, diz que está subvalorizado por 64,1%. No crescimento futuro, aqui também não passa em vários critérios, mas diz que com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings está acima da indústria e abaixo do mercado, e com base nas projeções anuais do crescimento dos rendimentos está praticamente em contra a indústria, mas abaixo do mercado. Mas em termos de crescimento para as projeções anuais, até não está assim tão mal. Agora, a saúde financeira. Para a saúde financeira tem definitivamente ativos correntes superiores aos passivos correntes, o que é um aspecto positivo, está bem, comparativamente à HTY, e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Agora aqui, pelos vistos, sempre tiveram um endividamento muito acima dos capitais próprios, mas pelos vistos, algo que me agrada honestamente é que tem estado a reduzir, ou seja, eles já tiveram aqui com débito equity de 258%. E antes estávamos com os capitais próprios negativos, portanto esta recuperação e subida até tem sido muito boa e cada vez está mais próxima, portanto pode ser só uma questão de tempo até terem um débito equity favorável, positivo, ok? Portanto acho que vale a pena estar atento a este REIT. Em termos de dividendos, passem todos menos num, que é relativamente ao pagamento dos dividendos, que tem sido volátil nos últimos 10 anos. Vou aproveitar e ver também esta parte do buyback yield. Vemos que o buyback yield está nos menos 4,3%, sendo que a yield para o acionista torna-se nos 2,7%, ou seja, esta aqui até tem ligeiramente superior, portanto não podemos olhar só para o dividend yield. Pronto, assim sendo, ver também compras e vendas por parte dos insiders. O que é que temos aqui? Só vendas, e estamos a falar de vendas recentes, por isso desde 29 de outubro até 5 de agosto, portanto no mês passado houve aqui vendas por parte sempre da mesma pessoa, que neste caso é um membro da board, dos diretores, e é um diretor independente, por isso isto aqui pode ser talvez um sinal negativo. Aqui também podemos confirmar, venda do diretor, sempre aqui o mesmo. Vamos só confirmar estas vendas, por isso temos aqui Urdeng, que é exatamente este, Ivan Urdeng. Portanto, conseguimos ver que realmente houve todas estas vendas e fora ele foi só o exercício de stock options. Por isso, este diretor tem vendido com força. Aliás, com força, entre aspas, porque este aqui, que é o CFO, vendeu uma quantidade superior. Portanto, aqui temos de ter algum cuidado. Pronto, no Stock Rover mostra uma margem de segurança de 29%, sendo o Value Score de 80%, Growth Score de 84%, Qualidade de 87% e Sentimento de 58%. Sendo que, com base na classificação de analistas, é mais um buy do que um hold. Depois no Alpha Spread, mostra que está 4% subvalorizado no cenário base. Se entretanto utilizar o DCF, vemos que num cenário base existe uma possível desvalorização de 43%. E se olhar para os múltiplos, então aqui a valorização já é superior, ou seja, uma valorização de 34%. No Stock Analysis, com base na classificação de 13 analistas, é mais um buy do que um hold, mas por muito pouco. Depois no Market Beat, com base na classificação de 12 analistas, é mais um hold, sendo o possível upside de 12,41%. Depois no Market Watch também temos recomendações de compra e de manter, sendo que neste caso as recomendações para manter aumentaram. Por isso aqui é um risco superior que temos de ter atenção se há mais recomendações para manter. Mas pelo menos as de compra não desceram, que é um aspecto positivo. No plano Pro do Investing.com diz que está a ter um ótimo desempenho, sendo o possível upside de 18,8%. Portanto, eu penso que estas duas poderiam ser boas aquisições para o portfólio, está bem? Por isso, há aqui alguns aspectos que realmente a GTY é melhor, há outros que a GLPI é realmente melhor, mas faço esta comparação, eu estou mais inclinado para a GTY, está bem? Por isso, eu agradeço imenso pela tua sugestão, mas aquela que tenciono adquirir para este mês vai ser menos reforçar a GTY, está bem? Mas eu vou continuar atento a esta, porque, e aliás vai-me continuando a partilhar, porque a GLPI realmente tem aumentado em termos de capitais próprios, ou seja, se aumentar muito indevidamente, e pode ser que, aqui está o Simple Wall Street, e pode ser que um dia realmente consiga mudar a sua situação em termos de saúde financeira. Realmente aqui os capitais próprios têm aumentado, e agora é só uma questão de tempo até realmente ter um debt to equity inferior a 100%. Mas pronto, é uma questão de acompanharmos. Para já estou mais interessado na GTY, portanto vou procurar por GTY e reforçar a minha posição. Neste momento a mesma só tem um peso de, deixa-me lá ver, 3,35%, que é muito pouco. Por isso a GTY está aqui, eu vou aumentar até ter aproximadamente $200. Por isso o mais próximo é cerca de 8, aliás. Sim, eu vou pôr 8. É aproximadamente isto. Colocar a ordem de compra, o mercado está aberto, por isso a ordem deve ser automaticamente executada. Então 8, faço aquilo que eu já tinha, então agora tenho 14 ações
e o prejuízo médio percentual reduziu para 7,14%. Assim sendo, eu tenho que apontar aqui, ou seja, foi adquirido este preço e foram 8 ações. Ou seja, adicionar aqui o Track Your Dividends no instante. Aqui está, vou clicar Add Holding e vou pôr GTY. Aqui está, foram 8 adquiridas a este preço, Add Holding, e aumentei ligeiramente o Portfolio Yield. Eu não sei se reparaste, mas mudou de 6,44% para 6,48%. Eu sei que não faz uma grande diferença, mas é interessante vermos como o Portfolio Yield vai aumentando com base nestas aquisições. Entretanto, o Portfólio Beta desceu para 1 exatamente, ou seja, o risco sistemático do mercado é exatamente o mesmo risco como o portfólio neste momento, pelo menos segundo o Track Your Dividends. Por isso, fica à vontade para fazer novas sugestões, eu vou comparar e se realmente a tua for melhor para o meu perfil de investidor e objetivos, então eu vou adquiri-la. Sem aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, mas eu realmente espero que o meu estudo possa ajudar. E se ajudou, não esqueça de colocar gosto para apoiar e até uma próxima.